E seguimos agora para a análise com o Vitaly Venislavski. Vitaly, boa noite. Já falávamos aqui da questão da Ucrânia. Vamos começar precisamente com os ataques russos à Ucrânia hoje de manhã. É verdade, Bruna. Começamos hoje a nossa viagem pelos ataques russos da Ucrânia. Mais de uma centena de drones russos só hoje de manhã iniciaram o mês de maio, o 1º de maio, com ataques sobretudo à parte ocidental da Ucrânia. Temos desde já o primeiro mapa da nossa viagem de hoje a mostrar justamente as trajetórias dos ataques russos. Eu ainda hoje, à hora do almoço, estive de manhã e estava a dizer que havia suspeitas de ataques vindos da Bielorrússia, que entraram em território ucraniano a partir da Bielorrússia. Não se confirmou. O que se confirmou, na verdade, foram drones que entravam do território russo e faziam aqui, como nós conseguimos observar no mapa, davam uma volta e depois desciam para sul do território ucraniano para continuar a atacar. Dois pontos fundamentais nestes ataques. Em primeiro lugar, nós temos a não utilização de mísseis russos para iniciar estas operações, para fazer estes ataques. Todas as linhas que nós temos aqui são linhas a cor amarela. E a cor amarela identifica, como está aqui a legenda em baixo, a utilização de drones Geran 2. São de fabrico russo, mas são, digamos, os filhos dos Shaheds iranianos modernizados. Alguns deles que a Rússia tem utilizado, sobretudo, são os Geran 3, mas também alguns dois já têm tido motores a jato, portanto já têm maior velocidade, altitude mais baixa, têm tido uma maior aleatoriedade na forma como depois acabam por mergulhar para abater alvos que às vezes são completamente aleatórios. Portanto, nós temos muitas vezes este drone a voar a uma altitude de 100 metros ou até menos de 100 metros, sobretudo quando estamos a falar de cidades que não têm edifícios e infraestruturas muito altas, e depois aleatoriamente simplesmente mergulham, fazem quase um ângulo de 70 graus, mergulham e destroem o alvo que vem à sua frente, caso não sejam abatidos. Uma taxa de abate muito alta por parte das forças ucranianas, mas percebemos aqui no mapa, dá para identificar que a Rússia aqui encontrou uma brecha na defesa aérea ucraniana. A defesa aérea ucraniana propriamente também é móvel e que também vão alterando a sua localização diariamente, portanto não significa que agora amanhã todos os ataques russos vão seguir essa via, não, porque a Ucrânia também vai fechar essa via, outras vão se abrir. Obviamente que nós temos sempre aqui numa economia de recursos, quer por parte da Rússia, que procura brechas, quer por parte da Ucrânia, que também as tem, mas que vai procurando mantê-las, digamos assim, em segredo. Muito interessante aqui, e este mapa foca muito bem nisso, é a utilização dos chamados drones decoy. Decoy são, digamos, os drones de decoração, ou seja, eles não têm ogiva, não servem para explodir, não servem para atacar alvos, mas servem para ser utilizados como alvos da defesa aérea ucraniana. E nós vemos aqui em várias localizações, por exemplo, estes aqui que andaram às voltas, aqui temos aqui duas voltas, dois remoinhos também, mais no sul da Ucrânia. Esses drones muitas vezes não têm nada por dentro, estão completamente vazios, têm só o motor, entram no território ucraniano, são vistos pelos radares, são vistos como alvo aéreo, mas depois os ucranianos têm que ponderar se vale a pena abater esse alvo aéreo porque ele tem ou não tem ogiva, ou se não tem. Portanto, depois é feita uma análise da sua trajetória, do seu peso. Enquanto é feita essa análise, o drone fica ali às voltas a perceber se cai, se mergulha, se não mergulha. Portanto, há uma ciência muito grande por detrás da utilização destes drones, quer por parte da Rússia, quer por parte da Ucrânia, no que toca a abatê-los depois. Tivemos uma taxa de abate relativamente alta, a rondar os 70%, mais ou menos. É uma taxa alta do ponto de vista da doutrina, mas baixa do ponto de vista daquela realidade que tem sido vista nos últimos meses na Ucrânia. O que prova que este ataque de facto apanhou a Ucrânia surpreendida. Normalmente a Rússia atacava sempre ao início da noite, 3, 4 da manhã. Agora apanhou todo o sistema de defesa aérea ucraniano desprevenido porque atacou ali a partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã começaram a aparecer as primeiras sirenes aqui nesta região e começaram a alastrar-se aqui. Poderá estar a tentar mudar a estratégia, uma nova ofensiva diferente? Sim, poderemos ter aqui uma nova ofensiva, ou pelo menos uma forma de apanhar. É uma questão humana. Por 4 anos, humanamente, os ucranianos têm estado habituados a que as noites são, digamos, momentos mais escuros do dia.
E, portanto, já criaram uma rotina com base nisso. A alteração dessa rotina agora implica também uma alteração da forma como os próprios ucranianos conseguirão resistir e a criação de do novo cotidiano de resistência. E, portanto, nesta circunstância, podemos estar a ver aqui o início de um novo plano de ataques do ponto de vista de horário desses ataques, ou então pode ter sido mesmo um ataque único que apanhou todos desprevenidos. Sim. E os próximos dias serão importantes para percebermos se de facto há ou não uma mudança nesse sentido. Vamos agora avançar e ver por outro lado aquilo que foram os ataques ucranianos à cidade de Perm. O que é que foi atingido? Bom, primeiro ponto, a cidade de Perm está a quase 2.000 quilómetros da Ucrânia, muito longe, e nessa cidade foi atingida uma refinaria, uma grande refinaria, e ainda uma estação de pompeamento de todo o sistema de pompeamento de oleodutos e de gasodutos que a Rússia tem. Estamos a falar de uma cidade com mais ou menos 1 milhão de habitantes hoje, e os ataques ucranianos foram 2 dias consecutivos, em 2 noites, 2 ataques consecutivos contra essas 2 estações, libertaram a fumaça, a nuvem de fumo que foi libertada foi de tal maneira massiva, criou um diâmetro de quase 400 km à volta da cidade. Estamos a falar de uma cidade grande, mais quase cerca de 1 milhão de habitantes, e que fez chover petróleo, basicamente, sobre as pessoas. O que é interessante nesta cidade é a carga simbólica deste ataque. Nós estamos no mês de maio, portanto inicia-se o mês de maio com isso. O mês de maio é um mês importante para a doutrina política russa. 9 de maio é o dia da vitória, é a celebração do regime político da Rússia atual e da herança da vitória soviética. A cidade de Perm é um bastião importante da União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Perm foi um bastião de produção industrial, sobretudo de motores para aeronaves, de caças, de carros de combate, e era uma cidade que estava a 2.000 km da linha da frente, a 3.000 km da linha da frente com a Alemanha nazi. Portanto, não havia forma dos nazis atingirem essa cidade. Esta cidade alimentava o esforço defensivo e depois contra-ofensivo da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a Ucrânia conseguiu atingir esse mesmo alvo que estava protegido pela distância. Hoje já não está protegido pela distância. E há um outro fato muito curioso relacionado com esta cidade a partir da década de 50. E temos mais imagens também para mostrar. Sim. A partir, exatamente, aqui temos as tais imagens das chuvas de petróleo. Um carro que era branco há 2 dias, deixou de ser, e também ali um passeio que também tinha a cor de asfalto, portanto já deixou também de ter essa cor por causa das chuvas. Portanto, estamos a falar aqui de um problema muito grave que a Federação Russa terá eventualmente de ultrapassar. Mas eu queria falar aqui de um fato curioso, histórico, muito interessante relacionado com esta cidade de Perm, porque é a consideração de ser um bastião. A partir da década de 70, a cidade de Perm passa a ser denominada, ou passa a ter uma denominação pela sigla ZATO. Significa, traduzindo para português, significa objeto administrativo ou territorial fechado. Ou seja, é uma cidade fechada. O que é que isso significa? É uma cidade fantasma, uma cidade que não existe em nenhum mapa, seja de um turista que entra na União Soviética e queira viajar pela União Soviética, não tem nenhum mapa e não consegue aceder-lhe, seja para cidadãos daquela cidade, não podem sair dela, e cidadãos que querem entrar nessa cidade só poderiam entrar por convite ou autorização dada por um oficial do KGB que tinha autorização para fazê-lo. Por que razão? Perm é uma cidade fundamental no eixo da ferrovia transsiberiana, depois da passagem do rio Kaluga, que é um dos maiores afluentes do Volga, que é o rio que passa por essa cidade. Esta cidade é um nó ferroviário fundamental que liga o Heartland russo, portanto, digamos, o coração vibrante geográfico da Rússia, às suas, digamos, colónias siberianas. Perm é um ponto fundamental nesse trajeto, e a partir da década de 60, 55, 60, com o advir dos mísseis balísticos intercontinentais, esta cidade transformou-se num laboratório a céu aberto desses mesmos mísseis, de produção, de testes, de laboratório, de fuselagem, de motores, da indústria petroquímica soviética, da indústria de defesa soviética, e era uma cidade que deixou de existir dos mapas. Aliás, uma pessoa que mesmo com a autorização ia em direção a essa cidade, muitas vezes passava por sinais
que deliberadamente enganavam essa pessoa em que direção a que ir, criavam estradas falsas, estradas sem fim, ou estradas que não davam a lado nenhum, e diziam que essas estradas aqui iam dar a perme, justamente para criar a ilusão de uma cidade fantasma. A partir da década de... Aliás, foi a partir de 1987, já com Gorbachev, essa cidade acaba por passar por um processo de abertura. E, portanto, hoje já estamos a falar de uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, já é uma cidade grande, já não tem essa mitificação, digamos, muito russa e muito típica da Rússia, aliás, muito típica de tudo o que não é uma democracia, porque este tipo de projetos urbanos seriam muito inviáveis e até impossíveis num país democrático. E, portanto, este ataque ucraniano a esta cidade tem uma carga simbólica muito forte, justamente ligado a um bastião que era protegido pela distância, deixou de ser, e 2, era um bastião protegido pela invisibilidade. É uma cidade que existe, mas que ninguém a vê e que ninguém a conhece. Hoje ela está sob ataque. E os ucranianos têm aqui uma palavra muito clara a dizer. Se os ucranianos não têm energia, porque, por exemplo, em Ternópil, cidade ucraniana que hoje foi atacada, durante toda a manhã o fornecimento de energia elétrica parou e ainda não há informações sobre a sua reposição, os ucranianos dizem, se nós não temos energia elétrica para as nossas necessidades, vocês, russos, em Perm, a 2.000 quilómetros da fronteira, vão respirar o vosso próprio petróleo. Além disso, a Ucrânia, além destes ataques a estas regiões, atacou hoje também um aeródromo russo. E há aqui um facto curioso, que pela primeira vez tivemos aqui a confirmação de um caça. Que tipo de caça é que estamos a falar? É verdade, Bruno, nós tivemos 2 caças russos destruídos, melhor, tivemos 3 nesta operação, mas tivemos 2 caças russos, estamos a falar destes 2 aqui, que foram destruídos pela Ucrânia. Foi uma operação parecida àquela Spiderweb, portanto a operação Teia de Aranha, drones ucranianos lançados contra esta base, provavelmente lançados de um caminhão perto dessa base, parecia muito serem drones FPV, que atingiram uma base que está... ela também a cerca de 1.800 quilómetros da fronteira ucraniana. Um caça Su-34 foi destruído, é um bombardeiro, aliás não é um caça, é um bombardeiro tático, e depois 2 caças Su-57. O Su-57 é a joia da coroa da Força Aérea Russa. É aquilo que a Rússia diz ser a sua 5ª geração, aquilo que a Rússia diz que é a sua resposta ao F-35 americano, ou ao F-35 da coligação de países dos Estados Unidos e de outros países, que trabalharam no conjunto, vários países europeus, e do F-22 norte-americanos. A 5ª geração, com suposta tecnologia stealth, muitas dúvidas em relação ao facto desse caça do Su-57 russo ter a tecnologia stealth, mas é isto que aconteceu. Em termos de força aérea, Bruna, o que é que isto significa? A Ucrânia destruiu 2 caças, aqui estão eles, os Su-57, destruiu esses 2 caças quando eles estavam parados no chão, no aeroporto. Isto para termos da força aérea, cuja mentalidade é construída na velocidade, na agressão. A Força Aérea é uma unidade militar para a agressão física, para a agressão militar baseada na velocidade, na superioridade, na força, na capacidade de destruição. Um caça, quando é destruído e está no chão, é uma humilhação, é uma castração, basicamente. E isto, neste momento, é o colapso, é o que a Ucrânia está a tentar mostrar, é o colapso da estrutura de proteção das suas próprias aeronaves. Os russos têm uma linha enorme de aeronaves que estão dispersas por uma base aérea. São imensas aeronaves, os nossos telespectadores conseguem contá-las. De certo modo está ali uma dezena e pouco mais de uma dúzia até de aeronaves de combate russas que já participaram. Sim, são de diferentes tipos, é verdade. Que estão desdobradas nessa base aérea e elas estão colocadas não em posição de quem está a esforçar-se para as proteger. Porquê? Porque os russos acreditam que 1.800 km é uma distância que nenhum ataque ucraniano vai conseguir cobrir. Bom, é mentira, foram apanhados desprevenidos, agora vão ter que repensar a sua estratégia aérea. Mais uma vez, é um ataque muito forte. De certo modo, são 3 caças, portanto, em termos de quantidade, não é muito, mas a ideia que ele traz, a retórica que ele traz, o cariz emocional que ele até traz para a própria brigada que está desdobrada, a brigada aérea que está desdobrada nesta base aérea, é brutal. Porque estas pessoas
que cuidam das aeronaves, os próprios pilotos, que no fundo é como um cavaleiro perder o seu cavalo, ele não vai poder combater mais, não pode combater, deixa de ter a sua capacidade. Isso é muito importante, sobretudo na moralidade da Força Aérea. Uma Força Aérea russa que, tal como a Marinha, tem sido fortemente fustigada, não em combates aéreos, porque uma coisa é perder um caça num chamado dogfight, ou seja, num combate aéreo. É um risco calculável e um piloto que até perde o seu caça ou perde uma dogfight acaba por atingir um patamar de alguma forma mítico. Tanto mais um piloto que ganha um dogfight extrapola completamente esse patamar. Agora, um caça que cai no chão, que morre, e até, aliás, não só morre estando no chão, mas como também morre destruído por um drone que custa uma fração do pneu desse caça, não é do caça, custa uma fração do pneu, porque estamos a falar de pequenos drones ucranianos feitos para destruir caças, portanto são drones kamikaze, digamos assim. Esses drones muitas vezes são construídos de madeira ou de plástico. Portanto, matéria-prima baratíssima, custa uma fração de um pneu de um caça e destrói um caça. É esta a guerra assimétrica do século XXI, é uma guerra que consegue determinar depois as opções estratégicas de longo prazo. E que mostra aqui a evolução de toda a tecnologia de drones por parte da Ucrânia. Mudando de geografia e olhando para aquilo que é o conflito no Médio Oriente, no sul do Líbano, Israel continua a atacar. É verdade, Bruna, as Forças Armadas israelitas continuam as suas operações ofensivas e estas imagens são sobretudo imagens lançadas para o público árabe, não tanto para o nosso público aqui em Portugal que vê o canal Now. Nós estamos a falar de um estádio na cidade de Beit Jbeil, no sul do Líbano. Era uma fortaleza, esta cidade era uma fortaleza do Hezbollah. Este estádio tem um papel muito importante, porque em 2000, quando as forças israelitas retiram-se do sul do Líbano, Nasrallah, líder do Hezbollah, faz aqui o seu famosíssimo discurso em que diz: o Estado de Israel até é um Estado poderoso, mas esse poder é como uma teia de aranha. E nasceu a partir daí uma teoria quase mítica da Spider Web Theory, ou seja, a teoria da teia de aranha, a teoria de que o Estado de Israel é, em função, um Estado com as Forças Armadas poderosas, é um Estado nuclear, é um Estado com capacidade e bastante agressivo para as capacidades que tem, mas mesmo assim o seu poder e as fundações do seu poder são extremamente frágeis e conseguem ser destruídas de forma meticulosa. E, portanto, naquele discurso, Nasrallah cria a ideia de que o Hezbollah e a sua estratégia de ter imensos mísseis, das tal centenas de milhares de mísseis que o Hezbollah tinha em 2023, ainda, era o suficiente para manter, o Estado de Israel controlado, com medo e sem a capacidade de poder agir contra o sul do Líbano. Hoje, as Forças Armadas israelitas publicam um vídeo de militares a caminharem livremente neste mesmo estádio, onde esse discurso acontece, a pendurarem aí a bandeira israelita. O Estado de Israel está a lançar uma mensagem. Está aqui para controlar a situação com um nível de destruição massivo. Nós vemos aqui um nível de destruição massivo. O estádio, aliás, está completamente destruído. Resta aqui uma semi-bancada dele. Obviamente, e era um estádio relativamente grande, com todas as bancadas e costumavam rechear-se muito essas mesmas bancadas nessas demonstrações de força por parte do Hezbollah. Hoje Israel, no meio desse estádio todo destruído, pendura a sua bandeira. E isto é uma carta, digamos, de intenções. É uma carta de intenções de que Israel não está disposto, pelo menos no curto e no médio prazo, a retirar-se dessa região. Uma demonstração de poder. O Hezbollah vai respondendo também a isto. É verdade.